Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um evento da Infam, e agora, no caso, ciclo 3 das Jornadas Pedagógicas da Infam. Estamos aqui com mais uma roda de conversa. Novamente, as jornadas vão ser presididas pela desembargadora Thaís Chile, que é professora do nosso mestrado, do mestrado da Infam, mas é também formadora de formadores da Infam há bastante tempo. E eu estou aqui apenas para dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos e de todas. Para quem estiver nos assistindo, os microfones e os vídeos vão estar desligados e vão ser habilitados no momento das perguntas. As perguntas vão ocorrer logo após as apresentações e podem ser através da interação direta com os palestrantes, levantando a mão. Para isso, basta clicar no ícone Raise Hand, ou levantar na mão, que tem na tela de todos, que no momento dos debates o microfone vai ser habilitado. Com relação às perguntas escritas, eu peço que sejam feitas durante a apresentação mesmo, pelo ícone Perguntas e Respostas, Question and Answers, QA, que também tem embaixo da tela de todos. Peço que perguntas não sejam feitas no chat, normalmente o chat é bem movimentado e as perguntas podem ficar perdidas lá. Bem, antes de iniciar as jornadas, passando a palavra para a desembargadora Thaís, eu queria dar uma notícia que na segunda-feira nós vamos começar a divulgação para as escolas da primeira especialização realizada pela Infam. É uma especialização em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e é uma especialização em controle judicial da superpopulação carcerária. Essa especialização ela é voltada para magistrados e servidores ligados ao sistema prisional brasileiro. E o edital deve estar disponível a todos vocês na segunda-feira. A especialização deve iniciar as aulas em setembro. Então, fica aí a boa notícia. Teremos também uma outra especialização no segundo semestre relacionada à ODS e inovação, e mais duas outras que estão programadas para o início de 2022. Uma, inclusive, coordenada pela desembargadora Thaís. Bem, era isso, a minha parte nessas jornadas. Espero que aproveitem o evento e passo a palavra para a Thaís. Muito obrigada, Thaís, novamente, por coordenar os trabalhos. Eu que agradeço, Cíntia. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui de novo. Para nosso terceiro ciclo das jornadas pedagógicas, tem sido sempre muito produtivo. Essa troca que nos é permitida, num curto espaço de tempo, se consegue compartilhar muito conhecimento, tirar dúvidas, e hoje é um dia bastante especial para isso, porque nós vamos poder conversar aqui sobre ensino híbrido, sobre metodologias ativas que estão sendo utilizadas cada vez mais aí nesse modelo de ensino à distância que tem tomado conta, né, do nosso dia a dia na mais variada gama de formações. Então, nós teremos aqui hoje conosco a professora Twine, a professora Priscila, a professora Haddad. Eu vou apresentá-los separadamente. Queria apenas dizer que nós vamos fazer dessa vez naquele primeiro formato que fizemos no nosso primeiro ciclo, que é assim, cada um dos convidados fala aproximadamente 30 minutos, e aí, então, nós abrimos para perguntas imediatamente em relação àquilo que foi dito por aquele palestrante. Em seguida, passamos para o segundo bloco e assim sucessivamente. Então, eu vou pedir aos colegas que, por favor, se tiverem perguntas, já possam ir adiantando, até para a gente não perder o tempo na hora que terminar a palestra, para a gente poder aproveitar bastante aí os nossos convidados e a expertise de todos. Eu agradeço mais uma vez a presença e, né, por terem aceito o convite da Infam para estarem aqui hoje conosco. E quero desejar a vocês também um excelente período de convívio aí nessa manhã. Como a Cíntia falou, vamos tentar concentrar as nossas perguntas ali no QIA, porque assim a gente não perde elas no meio ali do nosso chat, que normalmente é bastante movimentado. Bom, eu vou apresentar então a nossa primeira palestrante, a professora Twine Daros, que falará sobre o tema Metodologias Ativas, Ensino Híbrido, Tecnologias Educacionais, Novas Experiências de Aprendizagem por meio de modelagens inovadoras. A professora Twine é graduada em Pedagogia e Processos Gerenciais,
é especialista em fundamentos políticos e filosóficos da educação e mestrado em educação com MBA em gestão da aprendizagem, mais de 20 anos de experiência na educação básica e superior, mais de 7 anos na gestão de modelos híbridos de ensino, é cofundadora da Tessera Educação e atua como consultora palestrante, ministrando workshops sobre temáticas que envolvam a aplicação de metodologias ativas, ensino híbrido, tecnologias educacionais, promovendo novas experiências de aprendizagem por meio de modelagens inovadoras na educação. Professora Twine, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A senhora tem a palavra. Oi, gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui num time tão seleto de profissionais. Acho que a formação de outros profissionais é sempre um grande desafio, principalmente quando a gente não tem uma base nem sempre sólida na área da docência e a gente fica ali buscando alternativas, fundamentos e toda uma expertise para garantir, né, que os nossos estudantes se apropriem do conhecimento, que é o nosso principal objetivo. Eu vou compartilhar a minha tela, vocês me ouvem bem, me escutam bem, tudo bem? Bom, eu não visualizo. Isso. Tudo ok, professora Thais? Posso, então, iniciar aqui? Tudo certinho? Bom, professora Thais já colocou o nosso tema, a gente vai falar do universo, né, em 30 minutos. É um universo delícia, porque falar sobre metodologias ativas, falar sobre ensino híbrido e tecnologias educacionais, sobretudo no nosso momento histórico, são modelos que acabam respondendo muito às demandas que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa avançar nessa discussão, precisa colocar isso de forma mais organizada, mais sistematizada, e não apenas como algo, né, emergencial que foi feito aí nesses últimos anos, esses últimos meses, quase 2 anos. Eu coloco aqui um pouquinho né, a professora já falou meu currículo e da minha experiência, se alguém tiver um pouco mais de interesse em conhecer meu trabalho, deixo o meu Linktree aqui. E também os livros, né, que eu tenho publicado agora, em 2018, publiquei o livro A Sala de Aula Inovadora, Estratégias Pedagógicas para Fomentar um Aprendizado Ativo. Então, em 2018, as instituições estavam buscando muitas alternativas de metodologias ativas, não necessariamente com o uso de tecnologias. Então, a gente organizou um arsenal de estratégias aí para poder fazer com que os professores consigam fazer essas experiências, né, essa aprendizagem mais ativa. E agora, faz menos de um mês, eu publiquei o segundo livro, em continuidade ao primeiro, A Sala de Aula Digital, com estratégias pedagógicas para trabalhar com aprendizado ativo, online e híbrido. Então, é como se fosse um segundo livro, né, uma versão 2, só que falando desses conceitos aí dentro da sala de aula digital, que acaba, quando a gente tem uma concepção de sala de aula digital, certamente nós vamos abranger todos esses sistemas, as metodologias ativas, o ensino híbrido e o uso das tecnologias educacionais. E eu começo a minha fala falando um pouco dessa provocação do Salman Khan, que ele coloca o seguinte, que o Salman Khan, para quem não conhece, é o fundador da Khan Academy, né, que é a maior plataforma adaptativa de ensino gratuito do mundo, e ele já foi eleito como um dos melhores professores do mundo, tem vários TEDs dele, ele tem um livro publicado, e tem uma história maravilhosa, que é a história dele de como ele começa a produzir o vídeo. Não vou contar para que vocês fiquem interessados e busquem, mas é encantadora no ponto de vista da docência, que é a minha área, que eu sou realmente apaixonada. E ele diz o seguinte, que o mundo de hoje necessita de uma força de trabalho composto de pessoas com interesse permanente em aprender, que sejam criativas, curiosas e autônomas, capazes de conceber e implementar novas ideias. Então, acho que essa provocação do Salman Khan, ele acaba sintetizando muito essa necessidade de formação profissional, seja a área que for, né? Porque está muito mais associado a um conjunto de comportamentos que ele precisa ter para realmente se destacar, ser um bom profissional nesse momento histórico. Aqui eu também trago para vocês algumas necessidades, alguns highlights, por exemplo. Hoje, 71% do tempo do trabalho é realizado por humanos, enquanto máquinas ocupam 29%. Se a gente for ver, alguns setores serão mais afetados, como a contabilidade, secretariado, fábricas de montagem, atendimento do cliente, outros segmentos terão novas vagas de oportunidades. Nós vamos ter uma média aí de 16 milhões de profissionais brasileiros que serão afetados com essa automatização até 2030, e aí, consequentemente, né, o grande desafio do país será
qualificar e requalificar esses novos profissionais para as novas profissões que vão surgir ou as novas atividades profissionais dentro desse conjunto de atividade. A própria docência, de modo geral, ela vai ser altamente impactada, porque a gente já tem falado até desse professor, mais numa perspectiva de um tutor de curiosidade, fazendo com que os estudantes tenham o desejo, desperte o desejo por aprender, gerando os conflitos cognitivos, porque é o conflito cognitivo que gera o aprendizado. Então, levantar problemas, trazer situações reais para que esse ensino realmente ocorra. Um outro ponto é que, se a gente for olhar o porquê que nós estamos aqui, por que estamos falando de metodologia ativa, isso tem um propósito, né? Não é mero modismo, não é mero preciosismo nosso, não é mais uma moda que surge, mas olha para esse dado aqui. Se no início do século eu tinha 6 bilhões de pessoas, século XXI eu já tenho 7 bilhões. Agora, no século XXI, agora 21 anos depois, entrando aqui na terceira década, eu já tenho quase 8 bilhões de pessoas. Então, você imagina, e com uma estimativa aí, né, quase chegando a 12 bilhões. Então, a gente imagina você tendo praticamente que dobrar a produção de alimentação de pessoas a serem atendidas em hospitais, porque são as mesmas pessoas consumindo o mesmo recurso natural que é escasso. Então, a automação, incluindo alguns processos, mas um aumento populacional, a longevidade, para a área de vocês, os impactos em previdência, em gestão, em aspectos financeiros, é incrível. Isso não é só no Brasil, em todo o cenário mundial. Então, quando a gente começa a ver um mundo em que você tem esse aumento da longevidade, e o grande catalisador disso são as tecnologias, entendendo que não me refiro aqui a tecnologias essencialmente educacionais, mas tecnologia, que vão atingir a questão da ciência, da saúde e tudo mais, isso vai acabar impactando a gente assim. E outro ponto que é super interessante, para vocês terem uma ideia, no final do ano passado, em setembro, a União Europeia já emitiu um comunicado à imprensa informando a adoção de um novo plano de ação de educação digital diante das lições aprendidas da crise do coronavírus. Então, eles desenvolveram que até 2000, mais ou menos, e 30, eles vão fazer toda uma remodelagem, toda a União Europeia, a gente sabe que acaba impactando, porque é uma necessidade que vai crescendo e se torna mundial por conta de tudo que a gente vai vivenciando. Aqui eles até falam, né, os pontos principais da promoção de um desenvolvimento de um ecossistema de educação digital. É interessante a gente entender o conceito de digital, não apenas como aparelhamento tecnológico, e, ao mesmo tempo, um aprimoramento das competências digitais para uma transformação digital. Então, veja, quando a gente faz eu trouxe vários, assim, pequenos pontos, né, apenas para justificar o porquê que nós estamos aqui. Os impactos desses elementos na educação são muito sérios. Nós vamos ter que ofertar currículos cada vez mais flexíveis, e quando eu digo a flexibilidade é que eu integro online com presencial, que a gente consiga trabalhar com mais pessoas também conectadas, mas aí eu tenho toda uma organização, currículos, e que existe essa integralização cada vez maior. Eu vou ter que desenvolver as hard skills, que a gente sabe que são aqueles conhecimentos essencialmente técnicos, mas também as soft skills, então aqueles comportamentos eminentemente humanos, o trabalho em grupo, a criatividade, a colaboração, a tomada de decisão, o pensamento crítico, o protagonismo. E o protagonismo não é só largar tudo para o estudante fazer, né? Você constrói essa autonomia como uma competência que está muito linkada à autonomia intelectual. Então, como que o estudante ele consegue pensar a partir daquela provocação que você trouxe, aquelas considerações do seu conteúdo, do seu conhecimento? O próprio letramento digital e aprender a aprender durante toda a vida, porque a gente sabe que já tem uma previsão de que qualquer profissional ele vai trocar pelo menos 4 vezes de carreira, e não é 4 atuações, né, de carreira, porque a automação realmente vai tomar conta e a gente vai tendo que se requalificar. Então, esse profissional que está vindo para a gente, independente da área de formação dele, eles vão ser impactados com relação a isso. Para nós, da área da educação, nós precisamos entender que, primeiro ponto, é conceber essa sala de aula como um verdadeiro ateliê, né? Que é esse espaço voltado para a criação, onde eu permito a experimentação, a produção, a manipulação de diferentes materiais, geração de artefatos, né?
isso significa que o professor, nessa concepção, ele também muda. Então, se eu tenho uma sala de aula como um ateliê, em que eu permito construir elementos relevantes, em que eu permito novas práticas, novas maneiras de pensar e aprender, esse professor, ele também precisa ser um designer da experiência, da aprendizagem. Como é que eu desenho essa experiência para que o estudante se aproprie cada vez mais? E aí vem as metodologias ativas. Elas deixam de ser uma tendência para transformar em uma demanda urgente, porque ela é uma alternativa pedagógica capaz de desenvolver as hard skills, as soft skills, trabalhar com os currículos flexíveis, trabalhar com esse mindset mais de resolvedor que a gente precisa, trabalha com conhecimentos reais, né, resolução de problemas reais, trabalha em grupo. Então, não é à toa, como eu disse para vocês, ela é uma alternativa, não é a única, mas ela é uma alternativa pedagógica que consegue desenvolver essas necessidades contemporâneas atuais. E as metodologias ativas é muito simples, né? Quando a gente coloca aqui, eu tenho um percurso metodológico, ou seja, uma sequência didática, no qual eu tenho o estudante, meu estudante, como um centro do processo, em que eu tenho, primeira coisa é o propósito, a intencionalidade. Então, o professor ele tem que saber qual é a intencionalidade educativa. Por que eu estou ensinando o que eu estou ensinando? Né? Isso vai desenhar a ação. E ação e reflexão são as estratégias pedagógicas, que aí é diferente, né? Eu trabalho com diferentes estratégias pedagógicas para garantir o objetivo de aprendizagem que está linkado com a minha intencionalidade. E, consequentemente, eu vou gerar o que o Dewey fala de conceito, que nada mais é que a consolidação de um processo, o que eu aprendi de fato. Então, quando a gente fala resumidamente em metodologias ativas, eu aprendo pela prática, mas não basta só essa prática, eu tenho que reconstruir conscientemente uma experiência, eu tenho que refletir sobre o que eu vivenciei, senão elas se tornam muito mais entretenimento, ou às vezes o aluno não sabe nem o que ele está fazendo. Hoje ele estudou um case, né, um caso, outro dia ele fez um júri simulado, no outro dia ele montou um processo, ele foi fazendo coisas, mas ele não está entendendo aquele monte de experiência. Então, eu tenho que reconstruir conscientemente essa experiência. A própria metodologia ativa consiste nesses elementos. Eu aprendo por associação e por experimentação, eu aprendo várias coisas ao mesmo tempo, porque quando você promove o trabalho em grupo, quando você traz esses elementos, você trabalha comunicabilidade, essas outras coisas, eu nunca vou desenvolver só o conhecimento técnico, eu vou acionar o desenvolvimento de outras competências. E aí, o que eu acho mais importante nas metodologias ativas é que a aprendizagem deve ser integrada à vida e à realidade. Então, vou trabalhar com casos concretos. E aqui eu trouxe algumas sugestões de atividades que a gente fala, né? Para você trabalhar, você tem que ter uma combinatividade de experiências. Então, eu vou integrar os recursos tecnológicos, eu vou usar o VBL, o Video Based Learning. Então, é um vídeo que eu interajo, que tem um chat, que tem perguntas, que tem questionários no meio disso para trabalhar, né, as dinâmicas de ativação que a gente chama, a experimentação associada a cada uma das áreas, a telepresencialidade ativa. Hoje nós estamos num formato telepresencial. Eu estou aqui da telemática, né, das tecnologias que garantem isso, mas eu estou numa sala de aula virtual. Eu tenho uma condução didático-pedagógica por uma atividade telepresencial. Ela é diferente de uma live que eu estou sendo transmitida, que eu não tenho uma interação, ou de um vídeo que tem o objetivo de trabalhar um conceito. Então, é a telepresencialidade ativa que hoje é uma das maiores tendências da educação, sobretudo na educação superior e demais, né, formações. Resolução de problemas reais, atividades mão na massa, e aqui o mão na massa, gente, o maker, a gente cada uma das atuações profissionais, a gente tem a possibilidade de desenvolver esse mão na massa, esse hands-on, as práticas imersivas e as experiências diferenciadas. Quando eu estou numa abordagem bem presencial, é fácil. Eu vou organizar as minhas salas de forma em que eu trabalho. Não é justo, eu vou trabalhar com a comunicabilidade, eu não vou colocar as pessoas no modelo NUCA, um atrás do outro. Né? Eu preciso que as pessoas interajam. Mas quando eu preciso fazer um TED, um pitch, alguma coisa de compartilhamento de ideia, de capacidade de desenvolver argumento, de se posicionar diante de um fato, um evento, então eu vou trabalhar uma lagarta, uma plateia, um círculo. Então, a sala de aula como ateliê, ela vai se configurando de forma que eu vou estruturando isso.
Mas aí eu tenho essa questão, né? Justamente que o Dewey coloca, eu não aprendo só pela experiência, nós aprendemos refletindo a partir da experiência. Então, isso é essencial, essas diferentes configurações com diferentes estratégias vão gerando o que a gente chama dessa combinatividade de práticas que vai lá associada com os objetivos de aprendizagem. Um outro aspecto fundamental da aprendizagem ativa é que a gente está trabalhando com as habilidades de pensamento, que é o pensamento de alta qualidade. Então, veja bem, quando a gente fala de habilidade de pensamento, são aquelas técnicas que desenvolvem o pensamento de alta qualidade. Se eu estou ali numa aula só de conceituar, compreender, então eu estou trabalhando com habilidades cognitivas de baixa complexidade. São importantes? São, mas não são as únicas. Quando eu elevo isso, e eu tenho que criar, analisar, propor algo, eu estou trabalhando com as capacidades cognitivas de alta complexidade. O meu pensamento de qualidade, ele aumenta. E para isso, eu coloquei aqui uma espécie de kit, né? Que eu adaptei, para a gente poder trabalhar isso. Então, como que eu coloco na prática? Veja, não é só estratégias. O que eu mais mostro nos meus livros são possíveis estratégias, mas quando eu não tenho essa essência, esse pilar, a estratégia ela fica vazia. É estratégia pela estratégia, né? Ela não tem aquele propósito, ela não está realmente trabalhando com as habilidades cognitivas superiores. Aqui dentro do nosso kit de desenvolvimento de pensamento de alta qualidade, primeiro, eu preciso estabelecer vínculo. Toda aprendizagem perpassa pelo estabelecimento de vínculos. Eu tenho que confiar no meu professor. Você quer ver, a gente brinca, né? É um perigo, né? Quando o aluno ele está totalmente na mão de um professor, porque o professor, a gente tem essa capacidade de desenvolver ideias, de convencer, principalmente na área de vocês. Então, isso se dá pelo estabelecimento de vínculos. O segundo aspecto é sempre partir do levantamento de hipóteses. A gente tem todo uma metodologia inovadora dentro do Visible Learning, da aprendizagem visível, que ajuda a ficar evidente aquilo que o aluno sabe. Como é que a gente sabe o que ele sabe? Então, existem estratégias que nos ajudam a trabalhar com essas hipóteses sobre o que sabem ou não e o que esperam aprender. Esse alinhamento é fundamental. Organizar tarefas que têm um grau de incerteza. Veja, que não é tarefas difíceis ou complicadas de entender, mas é que exige cognitivamente. Quando a gente fala do engajamento, dos indicadores internacionais de engajamento estudantil, a pior coisa é você passar por uma experiência e não sentir que está se desenvolvendo. Quando a gente se esforça para entender um pouquinho a tarefa, não porque ela está mal elaborada, mas porque eu preciso me esforçar para entender esses comandos, ou entender o que eu tenho que fazer a tarefa, isso vai fomentando o meu esforço cognitivo para encontrar a solução, a resolução, a resposta, enfim. Proporcionar acesso a diferentes estratégias e recursos, né? Então, a gente precisa variar. Então, por exemplo, tem professores que se apaixonam por um recurso. Eu gostei de trabalhar com Kahoot, Quizzes, Mentimeter. Ok. Aí ele usa toda vez aquele mesmo recurso com a mesma estratégia. Ou pior, eu tenho professores que dominam uma série de recursos tecnológicos, mas ele não varia estratégias. Ele vai usar o Mentimeter para fazer uma pergunta do que é. Aí ele usa o Socrative para fazer uma pergunta do que é. Aí ele usa o Flipgrid, que é o vídeo, para fazer uma pergunta do que é. Então, veja, eu variei os recursos, eu posso me dizer altamente tecnológico, mas a minha estratégia pedagógica é a mesma. Então, cognitivamente, eu estou desenvolvendo o meu estudante? Então, eu tenho que pensar nisso, né? Criar situações de participação dos alunos, seja por meio de questionamentos e debates, e fomentar situações que permitem reflexão sobre algo ou ainda a explicação sobre o próprio processo de compreensão do pensamento, que a gente chama das análises metacognitivas. Veja, o Dewey colocou aqui, que é o pioneiro da metodologia ativa. Claro que a gente já avançou desde a teoria do Dewey, do que se entende de metodologia ativa, mas o pilar está ali com ele, e ele nos coloca, eu preciso refletir conscientemente. Isso é aprendizado ativo, eu tenho que entender a minha experiência e administrar o tempo, né, que é o maior desafio, eu acho, para a gente, porque os alunos têm ritmos diferentes, o professor tem um conteúdo para trabalhar, então a gestão do tempo, para mim, hoje, é um maior desafio que a gente tem, por isso que essas integrações online com offline, elas nos ajudam a garantir essa gestão do tempo. E aí eu pergunto, que é o nosso cerne, né? Quais são essas novas experiências de aprendizagem por meio de modelagens inovadoras?
Então, primeiro é a questão do conceito da educação, da sala de aula digital. Então, o que é essa sala de aula digital? Ela se refere ao desenvolvimento de um conjunto de atividades previstas por meio desse suporte tecnológico, mas que se integram, se interconecta e otimiza processos. E ela não vai ficar só para o professor, ela vai abranger toda a instituição. Então, quando eu tenho um AVA, por exemplo, e eu consigo disponibilizar AVAs, eu consigo disponibilizar questionários, e eu consigo ter dashboards de desenvolvimento, isso é um apoio da tecnologia. Quando a secretaria consegue acessar esses dados, quando a equipe gestora acessa esses dados e toma uma decisão, olha, na disciplina do professor X, os alunos estão dentro das atividades, eles não estão se desenvolvendo. Eu preciso fazer uma intervenção imediata, não preciso esperar o bimestre para fazer. Então, a sala de aula digital, ela não é só esse aparelhamento tecnológico, ela integra todos esses elementos. A aprendizagem, a modelagem flexível, os recursos tecnológicos, a telepresencialidade, a atividade síncrona com assíncrona, os momentos presenciais com estratégias pedagógicas, os objetos de aprendizagem, as trilhas, os ciclos de feedback e, com isso, os indicadores de desempenho, para eu ficar sempre mensurando o desenvolvimento do meu estudante e tomar decisões assertivas antes que eu passe aquele período, né, programado. Isso é gestão de tempo. E por isso, eu preciso ter aqui sempre como base a minha intencionalidade educativa, que é o propósito, por que eu estou ensinando o que eu estou ensinando. Tem conhecimentos que estão ficando obsoletos, então eles precisam compor o meu currículo, o meu conjunto de conhecimentos, e aí eu tenho os componentes curriculares. Então, tendo essa base, os componentes, eu consigo criar novas modelagens. Vocês devem ter falado muito de híbrido, né? Principalmente nesse momento. O híbrido também deixou de ser uma tendência, passou a ser a solução. É claro que esse híbrido que a gente tem falado de uma parte do time dos alunos estão em casa, outros estão aqui, ou aquela sala em que está presencial e eu gravo aluno, isso não são modelagens híbridas, né? No ponto de vista do conceito de híbrido, embora sejam alternativos que vão integrando a garantia, né, de trabalhar com direito da educação num cenário pandêmico. Então, eu estou garantindo o direito à educação dentro de um cenário pandêmico. Mas, quando eu falo de modelo híbrido, vocês ouviram falar muito disso daqui. Os modelos menos disruptivos, né, que são a rotação por estação, o laboratório rotacional, a própria sala de aula invertida, e depois eu tenho os modelos mais disruptivos, modelo flex, à la carte, virtual, que são modelagens. Ou essas aqui foram altamente disseminadas no Brasil, mas hoje a gente pede novas abordagens híbridas, até por conta das orientações que a gente tem do ponto de vista legal, ensino presencial ofertando até 40% de ensino online. Será que é só colocar uma disciplina EAD resolve? Por que esse online não se configura dentro do currículo de que ele tem uma parte presencial, uma parte online? Não precisa ser disciplina EAD. Então, tem algumas modelagens que a gente pode fazer para tornar a experiência rica do meu estudante, que eu não preciso ter essa fusão. Um outro aspecto, eu trabalho aqui, por exemplo, dentro da minha empresa, hoje eu sou head de cursos híbridos da Unicesumar, então eu lidero o modelo híbrido, a gente tem mais de 40 mil estudantes, eu faço modelagens de diferentes cursos, né, engenharia, saúde, cursos na área de bem-estar, e a gente vai configurando isso dentro de uma modalidade que é EAD, que permite até 30% de presencialidade. Então, como é que eu faço isso para que seja uma experiência rica? Esse modelo que eu vou mostrar para vocês é de um curso que eu tenho pela minha empresa, que, por exemplo, você vai ofertar um curso de preparatório para algo, né? Que fica fácil para eu explicar aqui para vocês. Então, por exemplo, perceba essa modelagem aqui. Eu tenho 7 semanas de curso, de momento, certo? 7 semanas é o meu período letivo. Como que eu faço aqui? Eu coloquei as datas de aulas. Nessa aula, ela vai acontecer presencialmente no sábado, que eu estou chamando de estudo intensivo. O aluno tem que ter disposição. Só que esse estudo não começa aqui, o momento de aprendizado não é aqui, ele começa antes, Eu já libero na segunda-feira um material de apoio para ele se preparar, então, em forma de um material didático digital, um PDF, um Google Sites, com conteúdo para ele estudar. Aí, lá na quarta-feira, eu quero manter o aluno aquecido, eu libero uma pílula de aprendizagem, um microlearning falando do conteúdo que vai ter aqui. Depois, eu vou colocando um vídeo de interação
né? Um vídeo ao vivo que a gente já pode começar. E aí, no sábado, eu faço uma imersão presencial em que a gente realmente tem o contato, tira as dúvidas, aprofunda, porque o meu material já começou. E, por fim, lá na domingo, eu libero um simulado online desse módulo. Acabou o conteúdo do módulo 1, eu vou para o módulo 2. Começa tudo de novo. Eu libero o material de apoio, depois eu libero a pílula, depois eu faço a imersão com eles e libero esse simulado. Isso é uma abordagem simples, em que eu tenho o quiz, o material didático digital, vídeos de microlearning, pílulas, áudios, VBL, Video Based Learning, vídeos com interação ao vivo e momento de imersão presencial. Então, isso é uma modelagem básica que eu utilizei aqui, diferentes objetos de aprendizagem para compor. Quer ver uma outra aqui de uma pós-graduação, que eu faço consultoria? Então, eles definiram dentro desse alguns módulos que são presenciais, alguns módulos que são virtuais. É numa área de medicina do trabalho. Então, ele tem uma vez por mês essa imersão, que ele fica o sábado inteiro estudando. Mas será que o sábado inteiro é o suficiente? Então, como é que eu posso enriquecer essa experiência com modelagem híbrida? Então, se o meu módulo 1, ele é no dia X, por exemplo, eu tenho aqui a semana 1, ó, eu coloco aqui, eu libero os materiais de apoio. Vamos supor que eu tenho o módulo 5, que é esse aqui, Medicina do Trabalho, experiências em Medicina do Trabalho. Eu tenho na semana 1, eu libero, a minha aula é aqui, no dia 11 e 12, tá? Só que na semana 1, um mês antes, eu já libero o material, depois na próxima semana, ou seja, daquele módulo, porque a gente está entendendo que a aula é o módulo inteiro, mas ele tem um encontro. Eu libero um vídeo do professor, na outra semana eu libero uma pílula e a gente faz um momento presencial ou telepresencial, dependendo da disciplina. Telepresencial no Zoom, presencial lá na instituição. Então, eu consigo fazer essas diferentes composições aqui, ó, colocando pílulas de aprendizagem, colocando elementos mais enriquecidos com base nisso, colocando elementos que eu vou integrando o online com o presencial, e aí eu vou trabalhar com esse modelo básico, ó. Eu tenho um momento de preparação, né, que é o Flipped Classroom. Então, eu tenho aqui, eu libero materiais do MDD, o vídeo, a pílula. Eu estou aqui, se eu for olhar a taxonomia de Bloom, ó, eu estou no recordar e no compreender, correto? Quando eu faço a imersão, seja virtual ou presencial, eu vou trabalhar um case, eu vou trabalhar em grupo, eu vou pôr a mão na massa. Então, eu estou aqui dentro da taxonomia, ó, do aplicar, analisar e do criar. E depois eu faço essa avaliação. E não precisa ser só a prova, pode ser uma entrega, um roteiro, um entregável, né? Um produto de aprendizagem. Então, eu consigo manter isso, eu estou conseguindo sair das habilidades cognitivas superiores, mais básicas, para as habilidades cognitivas mais elevadas. E eu preciso passar por todas elas. Então, o meu online pode me trabalhar aqui para, durante essa imersão, a gente fazer esses elementos aqui. Como que a gente garante isso? A gente sabe que é um desafio fazer os estudantes aprenderem, estudarem, se comprometerem, né? Uma das coisas que eu uso muito dentro das minhas formações, eu faço formação no Brasil inteiro, é os roteiros, formato Pocket Learning, que são pequenas aprendizagens de bolso, pequenas experiências mão na massa, em que eu coloco aqui o meu comando de atividade. Tá vendo que eu faço um vídeo, porque é para criar o estabelecimento de vínculo, eu faço aqui a atividade, ó, e depois eu vou colocando as orientações do que ele tem que fazer. Então, se eu tenho um grande grupo, 100 professores, 140 professores, como é que eu vou conduzir isso em grupo numa telepresencialidade, ou mesmo uma turma com muitos alunos, 60, 70, em grupo, se eu sou só uma, né? Então, eu crio esses roteiros, eu explico uma vez como tem que fazer, e depois eu entrego os roteiros. Isso vai dando autonomia, só que eu tenho que fazer todo esse passo a passo do que ele tem que fazer. E eu sempre coloco um vídeo, por quê? O vídeo, eu sempre motivada, porque eu entendo que a aprendizagem perpassa pelo estabelecimento de vínculos. Então, eu dou esse desafio, eu lanço esse desafio do que ele vai estudar naquele dia. Isso funciona super. E para a gente fechar, eu tenho 2 minutos aqui, que tipos de atividades que eu posso trabalhar nesse momento de imersão, né? Esse momento que é rico, que a metodologia ativa, ela vai acontecer de fato, além dos roteiros. Então, eu posso variar, tem estratégias mais disruptivas, né? Trabalhar com projetos, com problemas mais reais, mas tem várias que são bem versáteis e que a gente pode compor o nosso repertório docente. Então, por exemplo, uma estratégia que eu amo e que dificilmente eu não dou uma formação sem trabalhar com o tema com ela é a árvore de problemas.
Então, eu coloco aqui o meu problema central na minha árvore, no meu tronco, eles vão, porque geralmente o aluno olha o quê? A consequência. Ele não consegue nem entender qual que é o problema central. Isso é aprendizagem visível, ajuda o aluno a se organizar. Aí depois ele vai para as causas raízes. E aí a gente pode propor uma solução para o problema. Mas se eu não analiso esse problema, entendendo qual que é o meu problema de fato, qual que é a consequência, que é aquilo que está mais visível, e quais são as causas que ocasionaram aquele problema central, o meu estudante ele não consegue nem enxergar o problema, ele não consegue fazer uma boa proposta de solução. E às vezes a gente vai direto ao problema e entrega aí uma solução, entendendo que isso é metodologia ativa e esquece lá daquele kit de pensamento de desenvolvimento de alta qualidade, que é trabalhar com esses elementos, tá? Fórum invertido. Isso aqui a gente trabalha muito com fórum, eu dou uma pergunta e todo mundo responde, eu dou uma pergunta, todo mundo responde. Aqui eu inverto, eu dou um caso e eles fazem perguntas. Na área de vocês isso funciona muito. Eu trouxe aqui um desafio de logística, mas olha que interessante aqui, ó, já estou finalizando, pessoal. Então, eu trouxe aqui um problema super legal da Prime Air, que é um serviço de entrega por drone da Amazon, ou seja, uma coisa inovadora dentro da área. E aí eu conto todo o cenário do que é isso, vocês mais ou menos conhecem, e aí eu pergunto para eles, imagine que você quer ampliar o seu negócio e irá adotar a entrega de produtos por meio de drone da Amazon. Quais são as perguntas que precisam ser respondidas antes de adotar essa forma de delivery? Então, eu estou trabalhando com a contextualização, eu trabalho com um desafio que fomenta a investigação, e o que o aluno vai me perguntar? Como que os clientes receberão esses produtos? Né? Se cair, tem seguro? Quais são os possíveis acidentes? Como o drone em centros urbanos, bateu, mexeu? Custo da entrega, tem um profissional habilitado? Então, eu trago inovações da área e peço para eles fazerem perguntas. Isso é fantástico, gente. Os alunos ficam super inebriados com isso. Quer ver uma outra estratégia simples? Quando eu tenho conteúdos mais densos, eu trabalho o meu conteúdo, 30, 40 minutos, exponho o meu tema. E aí eu peço para os estudantes capturarem os insights. Posso usar uma ferramenta, o Jamboard, ou o papel mesmo, se eu estou num encontro presencial, e depois eu peço para essas pessoas compartilharem os insights, as melhores ideias que geraram. Então, eu não preciso só eu vou falar e, obviamente, eu sei tudo e, óbvio, vocês só vão fazer perguntas. Não, às vezes vocês só querem trabalhar com uma ideia, fortalecer. Nem sempre é uma pergunta que vai... Às vezes a pessoa até faz uma pergunta, nem era uma curiosidade, mas às vezes para registrar a participação, porque o professor colocou isso. Então, quais são os insights que foram gerados? Né? Então, quais são as ideias que foi... E aí o professor consegue trabalhar em cima das ideias geradas. Também é uma estratégia simples que funciona no presencial e no telepresencial. E, por último, um desafio imersivo, né, que eu trouxe aqui bem da área do direito, que a gente dá um comando de atividade em que o aluno resolve um problema. Então, por exemplo, coloquei aqui que o Estado reconhece o direito de herança, fui trazendo um contexto. Depois eu trouxe aqui que o João faleceu em 2018, não deixou descendentes. Então, eu trago todo um problema, como que funcionou. E aqui eu pergunto, ó, Marcos quer cobrar pelas despesas funerárias e o município negou o pagamento pela inexistência da previsão legal para tanto. Em face de quem será efetuada a cobrança do débito, com qual fundamento legal? E aqui, ó, Marcos procurou seus serviços. Então, eu trago um contexto real para ele poder resolver. Isso também os alunos gostam muito. Então, gente, quando a gente fala de modelagem ativa, híbrida, com uso de tecnologias, é como essa velhinha faz. Não adianta a gente começar a fazer crochê, né? No joystick, se não estou fazendo a mesma coisa. Eu realmente tenho que trazer estratégias didático-pedagógicas, objetos de aprendizagem que constituem e compõem aí o modelo de aprendizagem. Obrigada pela participação, estou aberta aí. Muito obrigada, professora Twine. Não queria lhe interromper de forma nenhuma, queria que a senhora continuasse falando. Já comprei o livro aqui na Amazon enquanto a senhora falava, porque acho que vai esgotar, assim, depois de todas essas informações que compartilhou conosco, todas essas ideias. A senhora sabe que aqui a gente tem procurado na infância desenvolver muito a formação de formadores, e as pessoas que estão lhe ouvindo aqui hoje são pessoas especialmente dedicadas a isso.
Então, a senhora falou para um público assim de pessoas que está muito sensibilizado para essa demanda nova que surge, para essa oportunidade também, né, que nós estamos tendo de desenvolver um ensino diferente que talvez em outras circunstâncias não tivéssemos tido, né? E a senhora nos traz muitas ideias. Eu mesmo já fiquei louca para mudar o meu plano de ensino agora, para incluir algumas dessas propostas metodológicas, porque são efetivamente muito interessantes para provocar participação e para provocar algo que a senhora fala, que eu acho que está na base de toda a ideia da formação de formadores aqui da Infam, que é a necessidade da gente provocar a ação, a reflexão, a reflexão o tempo todo, assim, e aprender a partir da experiência, né? A partir da, inclusive, para perceber o quanto a gente precisa buscar em termos de teoria. Às vezes a gente tem que ser exposto a uma situação em que a gente se vê na necessidade de resolver um problema, e aí se abre eventualmente para um conhecimento diferente. Parabéns, eu não quero tomar muito tempo aqui, até porque eu quero deixar aberto para as perguntas, né? A primeira que já veio, se pode disponibilizar esse seu material, né? Se a senhora poderia disponibilizar essa sua apresentação, as lâminas, porque tem muita informação interessante ali, inclusive em relação aos aplicativos e em relação à própria trajetória, né? A trilha que a senhora criou ali para alguns, trouxe alguns exemplos assim de como organizar uma trilha mais longa de aprendizado. Isso para nós é extremamente rico. E eu deixo aberto aqui, se algum colega ainda quiser fazer alguma pergunta, eu acho que não veio ainda. Não sei se a senhora vai permanecer, professora, junto conosco, ou se tem outro compromisso. Vai. Eu fico mais um pouco. Quero ouvir os colegas, também fiquei interessada nos temas deles. Então tá. Então, eu quero aprender. Então, aí o que a gente pode fazer é também deixar a possibilidade de fazer a pergunta logo na sequência, se surgir mais alguma. Eu vi que entrou uma pergunta no chat. Só um pouquinho. A Rita pergunta o nome do livro que a palestrante citou. O livro, o seu livro, né? Que eu acho que ela eu deve vou compartilhar o slide com vocês. Ali tem os 2 livros, mas o livro se chama, ele saiu pelo Grupo A, Circulação Nacional, editora Penso, A Sala de Aula Digital, Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo Online e Híbrido. Coisa de pedagogo, né? Em vez de colocar uma linha, coloca assim, 3 palavras, quase um artigo só no nome. Mas, realmente, ali tem 42 estratégias, professora Thais, com passo a passo, sequência didática, estratégias bem versáteis, que é o que eu gosto de trabalhar, porque eu trabalho com muitos times de professores, eu tenho muitos cursos, né, que eu acabo fazendo a liderança. E aí, como é que eu trabalho estratégias que funcionam para mais gente? Então, tem umas que são muito específicas, né, de cada área, mas essas estratégias ajudam o professor a criar aquela motivação no aluno. E sabe aquele sentimento que quando a gente dá uma aula e a gente sabe que o aluno gostou? Que você não tem professor que não gosta disso, né? Então, isso nos ajuda também. Às vezes a gente faz um esforço, leva uma coisa, você sai chateadinho porque, putz, não foi aquele esperado. E essas estratégias ajudam a criar essa, eu digo, né, deixar essa vibe mais elevada, essa frequência mais alta dos estudantes. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui. Se a professora faz formações nessa temática, temos interesse em aprofundar com um curso específico, se tiver. Ótimo, faço sim. E como é que a gente descobre, professora, onde é que a gente Eu vou deixar o meu link aqui, eu coloco no chat para vocês. Eu coloco e a gente conversa. Tá. Outra pergunta, essa pergunta tinha sido feita pela Daiane, agora a Catiene. Estas técnicas também podem ser utilizadas para a solução de problemas utilizando Design Thinking? Total, o próprio Design Thinking, ele tem esse conjunto de estratégias para chegar na construção de produto partindo de um ponto de vista empático. Então, eu começo com a captura de feedbacks, eu sinto a dor, né, de quem vai resolver aquele problema para chegar. Então, mesmo estratégias como o Design Thinking, que pode entrar dentro de uma estratégia de trabalho para aprendizagem em projetos, né? Por exemplo, eu posso separar as estratégias e criar novas modelagens. O negócio é combinar, mas sempre tendo o pilar do que é essencial na metodologia ativa, para não virar uma árvore de Natal, né? Senão a gente a gente se empolga tanto e vira uma árvore de Natal a sala de aula. Então, e aí não é legal. O legal é eu ter aquela base da reflexão, do mão na massa, da aprendizagem lá do kit de pensamento de alta qualidade, e eu vou trazendo essas estratégias
como design, outros elementos, configurando. E o professor não precisa estar numa modelagem híbrida para fazer o híbrido. Você quer entregar um áudio, um conteúdo em áudio para ele, você quer enviar um conteúdo em vídeo para ele, isso também, ele vai te valorizando, esse estudante vai recebendo aquele conteúdo e você diminui o seu tempo, porque aquilo ali já foi, você já mandou o vídeo. Agora a gente vai se encontrar, vamos fazer atividade? Na primeira aula ele reclama um pouquinho, na segunda aula ele dá uma chorada, na terceira ele já vê que você não cedeu. Você trabalhou com conteúdo prévio, então você começa com a prática. Ele sentiu dificuldade, ele teve que se esforçar mais ali na sala para poder atender o objetivo. Então ele começa a se organizar, é natural. Tem que fazer essa virada de chave para o estudante também entender aquela responsabilidade dele, principalmente na educação superior, né? Que a gente sabe que o próprio mercado estabelece essa necessidade. É interessante ver que, na verdade, se a gente não faz dessa forma que a senhora diz, dificilmente a gente consegue que as pessoas leiam, às vezes, o material antes de uma aula, né? E nós sabemos o quanto isso faz diferença quando o aluno já chega com algum insight sobre aquele tema, tendo já refletido em alguma medida. Então, colocá-lo em ação vai fazer com que ele sinta a necessidade. Tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que é bem pergunta de formador de formadores, se a senhora encontra dificuldade da adesão dos docentes na adaptação a essas técnicas, assim, porque isso significa produzir material com antecedência e tal, sempre que se usa a metodologia ativa, a gente sabe que o trabalho de professor aumenta, né? Eu encontro, claro, mas assim, ó, quando o professor, no começo, quando ele tem muito pouca experiência, ele demora mais tempo. Com o passar do tempo, ele também vai aumentando o repertório, aquilo vai ficando mais fácil. E assim, o professor que consegue fazer essa virada, ele não consegue mais voltar. É natural, isso eu vi, eu trabalho com formação, já trabalho em modelo híbrido, já fazem 7 anos, né? Trabalhei 4 anos no presencial híbrido, e agora eu trabalho com híbrido dentro de uma modalidade AD, que é a metodologia que é híbrida. Então, o remoto, para mim, só melhorou as minhas relações do ensino online, interações, que isso eu precisei me desenvolver mais no último ano. Mas a gente encontra um pouco de dificuldade, mas assim, ó, depois que esse professor também ultrapassa essa barreira aqui, que é um pouquinho maior, às vezes, para uns do que para outros, ele também não consegue mais voltar, ele começa a introduzir isso na sua prática, porque é o que eu falo, a sala de aula digital, nessas combinações, ela trata-se de uma mudança paradigmática do professor, ela é modelo mental, não é tão necessariamente o recurso, que preparar uma aula conteudista, né? Um slide é muito trabalhoso também. Organizar meu slide, separar um texto, também dá trabalho, não é diferente o trabalho, são trabalhos diferentes, né? Mas em termos de quantidade de trabalho não tem diferença, trabalha muito também. Mas, então, ele começa a perceber isso. Na verdade, o que o professor briga um pouquinho é porque ele, por exemplo, vai usar uma ferramenta, ele tem que entender como a ferramenta funciona. Então, ele perde tempo, né? Ele arrisca, pode ser que não dê certo, e aí isso às vezes desestimula, mas isso faz parte, né? Toda a área a gente precisa se desenvolver e buscar essas inovações da nossa prática, em especial quem forma professores, forma novos profissionais, né? Nós somos o exemplo. É um processo, né? É um processo de aprendizagem para todo mundo. Essa foi a pergunta da Priscila Fortunato. Eu não vou continuar aqui lhe perguntando, embora as perguntas tenham chegado, mas eu vou pedir a gentileza, se possível, de lhe encaminhar as perguntas e se puder dar algum retorno, se tiver um tempinho para nos dar algum retorno em relação. Tem uma extremamente interessante aqui, mas que se eu abrir para a senhora responder, eu acho que nós vamos ter que passar do tempo aqui, que é alguma dica sobre como fazer tudo isso em curso intensivo, assim, curso de uma semana, né? Qual a melhor estratégia, enfim. Então, talvez seja o caso da gente deixar a senhora responder isso num segundo momento. Tá bom. Combinado. Mas lhe agradeço muito, professora. Se, por favor, fique conosco se tiver disponibilidade. Tá, e também a hora que precisar, se desligar, fique à vontade também. Tá. Agradecemos muito. Obrigada. Tá? Obrigada, gente. Prazer. Tá, nós que agradecemos. Eu vou passar, então, agora a palavra para a professora Priscila Col Santos, que vai falar sobre o tema Educação, Tecnologia e Comunicação e os espaços formativos em tempos de cultura digital. A professora Priscila é pesquisadora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Brasília, onde é professora também. Possui mestrado e doutorado em Educação, com ênfase em tecnologias digitais e permanência estudantil.
fez doutorado sanduíche na Universidade Politécnica de Madrid e possui doutorado em Educação Superior pela PUC do Rio Grande do Sul. Professora Priscila, seja muito bem-vinda. A senhora tem a palavra. Nós fizemos uma pequena inversão da ordem aqui para permitir também que a professora pudesse falar com tranquilidade, porque ela tem um compromisso logo na sequência. Fique à vontade. Ok, muito obrigada. Um bom dia a todos e a todas. Agradeço a gentileza aí do professor Haddad de ceder o seu espaço para que eu pudesse falar primeiro, porque realmente eu tenho uma formação que inicia ao meio-dia. Então, para a gente poder fazer com tranquilidade, a gente acabou invertendo a ordem. É ao meio-dia porque é na Colômbia, gente. Lá tem 2 horas a menos. Então, eu saio daqui e vou para a formação com professores colombianos. A senhora é minha conterrânea, professora Priscila? Eu acredito que sim, porque pelo sotaque... Eu vi o chimarrão ali, eu achei que... Sim, pelo sotaque eu imaginei, sim. Estou aqui em Brasília, mas sou do Rio Grande do Sul. Alguém já me comentou aqui no chat sobre o mate, então eu vim para Brasília, mas o chimarrão me acompanha. E para quem conhece Brasília, essa época do ano é muito seco, então não tem como nós falarmos 2 minutos sem ter um líquido, então eu prefiro que seja o chimarrão. Sim, sou de Porto Alegre, um prazer. Bom, gente, a proposta acho que até acabou ficando bem essa inversão, porque a ideia é conversarmos um pouco sobre educação, tecnologia e comunicação dentro dessa cultura digital ao qual nós estamos imersos, e para a gente poder pensar um pouquinho que cultura é essa, que nós muitas vezes falamos, mas muitas vezes não há uma clareza do que é essa cultura de um modo mais amplo, que não somente o acesso às tecnologias. Quando a gente fala em cultura, a gente fala do uso, do bom uso e do alcance que essas tecnologias têm e proporcionam para que nós podamos ter um sentimento e uma vivência de comunidade, mesmo estando distantes. É mais ou menos nesse sentido que a minha fala nós vamos conversar. Hoje eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, como já foi comentado, vocês conseguem visualizar? Sim? Ok. Então, sim, eu sou Priscila Cols Santos, sou do Rio Grande do Sul, estou em Brasília já há alguns anos, aqui na Universidade Católica de Brasília, e trabalho aí com a temática das tecnologias voltadas para processos educativos e como essas tecnologias podem fomentar a permanência estudantil, tanto na educação básica como na educação superior. E aí tem muito a ver com a inter-relação entre os papéis e o compromisso de estudantes, professores, gestores nesse processo educativo. E aí eu já faço aqui até uma propaganda. Esse é um livro que foi lançado esse ano, resultado de uma disciplina do programa de pós-graduação em educação aqui da UCB, a disciplina que eu ministro, que é Educação, Tecnologia e Comunicação. Esse livro foi lançado esse ano, é resultado da disciplina do semestre passado, em que nós trabalhamos questões emergentes voltadas para educação, tecnologia e comunicação, e nós trabalhamos a partir de seminários teóricos e teórico-práticos, em que cada grupo trabalhou diferentes temáticas. Nós temos nesse livro experiências práticas a partir de temáticas como cancelamento digital, metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas, tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. Então, diferentes temáticas e algumas possibilidades práticas com o uso de tecnologias para abordar essas temáticas, o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo. Então, eu vou deixo aí
para os que tiverem interesse de acessar. É um livro que está disponível gratuitamente, que tem algumas reflexões teóricas, mas algumas possibilidades práticas com diferentes recursos de tecnologias, diferentes aplicativos e como nós podemos utilizá-los para atividades educativas. Então, aos que quiserem, deixo aí o link, depois nós podemos aí enviar a apresentação e aí vocês têm o link para acessar. E um segundo livro, que é um livro que foi lançado em 2020 pela Cátedra Unesco de Educação, Juventude, Educação e Sociedade, que é a Permanência na Educação Superior, Desafios e Perspectivas, onde eu apresento um pouco o que é a permanência estudantil e uma proposta de como as tecnologias e a internacionalização da educação pode fomentar aí a permanência dos estudantes na educação com o intuito de chegarmos ao êxito, ao sucesso estudantil. Não é permanência no sentido de retenção, mas permanência no sentido de possibilitar uma trajetória de sucesso até a conclusão dos estudos e o ingresso na sua profissão ou no mercado laboral. Então, é um livro que também está disponível gratuitamente. Eu deixo o link aí, se vocês tiverem interesse de acessá-lo. Para nós comentarmos um pouco sobre o que sobre a questão da educação, tecnologia e comunicação e a cultura digital nos processos formativos, nós não podemos deixar de pensar no contexto que nós estamos vivendo, que é esse contexto de emergência, de estarmos aí remotamente realizando atividades, e que é a nossa nova e atual realidade. Para muitos, e para a grande maioria, foi um momento bastante impactante, porque remodelar nossas atividades presenciais para um ensino remoto em tão pouco tempo é bastante complicado, mas nós precisamos levar em consideração que nós estamos vivendo um contexto de emergência, mas o ano de 2020 foi um ano, esse ano, para nós nos reorganizarmos, e 2021 nós já deveríamos estar um pouco mais, eu não digo acostumados, porque essa realidade nós nunca vamos estar acostumados, pelo menos embora eu trabalhe com educação à distância há bastante tempo, desde aí 99, na saudosa PUC virtual. Eu trabalhava na PUC do Rio Grande do Sul com formação para educação à distância, formação de professores para educação à distância. Eu gosto bastante dos encontros presenciais e dessa troca, desse calor humano que nós temos no contato presencial. Mas nós estamos vivendo essa realidade que é diferente e nós precisamos pensar como melhor fazermos uso desse momento, dos potenciais que esse momento nos proporciona. Só que tem uma outra questão. Nós estamos vivendo um momento de emergência, mas antes da pandemia nós já estávamos imersos em uma sociedade com uso massivo de tecnologia, seja no trabalho, na economia, no lazer, no nosso entretenimento. A tecnologia já fazia parte do nosso cotidiano e da nossa sociedade. E por isso tem um autor que é o García Areche, um autor espanhol da UNED, da Universidade Aberta à Distância, que ele diz que nós deveríamos estar na sociedade da aprendizagem. Deveríamos por quê? Porque a partir da informação, ela bem trabalhada e refletida, nós chegamos ao desenvolvimento do conhecimento, e a sociedade da aprendizagem seria aquela que, a partir desse conhecimento, faria a aplicação desse conhecimento em prol da sociedade. E por isso que ele diz, e eu coaduno com a fala dele, que nós estamos
talvez caminhando para essa sociedade da aprendizagem, ainda estamos em processo, por assim dizer, porque ainda fazemos bastante uso da informação, mas precisamos pensar em que medida nós conseguimos transformar a informação disponível, por exemplo, na internet, em conhecimento e, posteriormente, em um conhecimento aplicável para um bem social. E aí eu vou trazer uns exemplos para vocês aqui, exemplos concretos do que eu estou falando. E nós estamos aí em constante processo de construção de novos conhecimentos. Aí, como a professora Tuini nos falou, nós já vínhamos há alguns anos falando que as profissões estão mudando. A demanda por novos profissionais, ou por diferentes profissionais e diferentes profissões, elas estão aparecendo mais rapidamente, e o que não quer dizer que antes isso não acontecia de uma maneira um pouco menos acelerada, por assim dizer. Mas essa transformação ela já vinha acontecendo. O que a pandemia nos fez foi acelerar um pouco aqueles processos que muitos dos que trabalham com educação e tecnologia, desde a década de 1980, o Seymour Papert já falava da inserção das tecnologias nos processos educativos. Ele trabalhou com Pierre Levy não, com Piaget, justamente tendo a ideia de que a aprendizagem se constrói na inter-relação entre pares, e além dessa inter-relação entre pares, na relação com a sociedade. Então, já na década de 1980, nós falávamos nisso, e nos processos educativos nós ainda vínhamos engatinhando, e veio a pandemia e nos disse, não há mais tempo, já é hora de fazermos isso, e vamos ter que fazer com o que nós temos em mãos. E aí, isso nos proporciona também uma possibilidade bastante concreta e bastante real do desenvolvimento da inteligência coletiva, que foi proposta por Pierre Levy aí, aí por volta da década de 2000, que é uma inteligência distribuída, ou seja, a partir da inter-relação dos sujeitos, e aí fomentada muito pelo avanço da internet, o quanto nós podemos construir coletivamente esse conhecimento pela interconexão de saberes, pela interconexão dos sujeitos, e isso resulta numa mobilização efetiva de competências. E aí, Pierre Levy fala isso, e Paulo Freire sempre nos disse isso, de que ninguém sabe tudo, e todos temos algo a ensinar, e todos temos muito a aprender. Então, essa inteligência coletiva é justamente a possibilidade de cada um de nós poder ensinar algo e aprender muito com os demais, e construir isso coletivamente. E aí Pierre Levy ainda fala que todo conhecimento está na humanidade, todo conhecimento está no ser humano. Nós precisamos desenvolver as competências para encontrarmos isso, ou nos darmos conta disso. E aí, quando nós falamos em educação e tecnologia, nós precisamos pensar em dois contextos diferentes. Quando nós chegávamos em casa, pelo menos eu, o que você fazia quando chegava da escola? Eu tinha apenas uma televisão, eu não tinha outras coisas. Muitos de nós viemos de um contexto analógico, em que nós tínhamos um aparelho, talvez um aparelho de TV em casa. Hoje, quando os alunos, os estudantes chegam da escola, eles têm um leque de possibilidades. E, na verdade, nem precisa chegar da escola, porque todas essas possibilidades aqui, as redes sociais, stream de vídeo, stream de música, imagens, informação de todo tipo já está disponível, e eu nem preciso chegar em casa para acessar tudo isso, porque eu tenho isso na tela do meu celular. Então, isso está conosco
e está com os nossos alunos o tempo todo. O que nós precisamos é pensar como adaptar esse contexto de uma demanda muitas vezes sobrecarregada de informação e como fazer o bom uso desse tanto de informação que nós temos disponível. E aí, só para a gente ter uma ideia, isso é um dado de 2019, se nós formos pensar o que acontece na internet em 60 segundos, não é 60 minutos, gente, é em 1 minuto. Nós temos aí 1 milhão de novos logins no Facebook, não é nem 1 milhão de pessoas acessando, são novos logins. 4 milhões de novas pesquisas no Google, quase 700 mil horas de vídeos no Netflix sendo rodada, 18 milhões de novas mensagens de texto ou de mensagens sendo enviadas, 41 milhões de mensagens por WhatsApp ou o Messenger do Facebook. Ou seja, muita coisa acontece em 60 segundos nesse espaço onde nós estamos hoje. Esse espaço que, querendo ou não, a pandemia nos proporcionou isso ou acelerou um pouco esses espaços em que eu posso estar aqui em Brasília com uma colega que está no Sul, com outra que está no Nordeste, nós estamos nesse mesmo espaço virtual e podemos trocar conhecimento dos diferentes lugares. E aí, nesse universo de informações, eu trago alguns exemplos do que já está sendo feito por alguns jovens que estão e que nasceram imersos nessa cultura digital. Esse rapaz aqui, hoje, ele está no MIT, ele ganhou uma bolsa do MIT, mas com 15 anos ele desenvolveu esse papelzinho preto que ele tem na mão aqui, é um exame de diagnóstico de câncer no pâncreas. Esse coisinha aqui. Ele desenvolveu com 15 anos um método para diagnosticar o câncer no pâncreas que era 168 vezes mais rápido, 26 mil vezes mais barato que o convencional, 99% mais assertivo e 400 vezes mais sensitivo. Ou seja, esse papelzinho que ele tem na mão diagnosticava o câncer no pâncreas em fase inicial. Por quê? Para quem não sabe, o câncer no pâncreas ele é diagnosticado quase que 99% dos casos quando já está praticamente em fase terminal. E aí é muito difícil o tratamento. De onde ele tirou a vontade ou a motivação para inventar esse método? Ele perdeu um familiar muito próximo, era o pai de um amigo, perdeu com um câncer de pâncreas. O que ele pensou? Bom, eu vou buscar na internet algumas informações de como eu posso, se tem alguma coisa que se pode fazer para que outras pessoas não passem pelo mesmo que eu passei. Então, ele buscou toda a informação que estava disponível na Wikipedia. O que ele pediu? Ele pediu o apoio de um professor que cedeu o laboratório para ele e orientou o processo juntamente com ele, e chegaram nesse método de diagnosticar o câncer no pâncreas. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês lá no início, a informação estava disponível, foi transformada em conhecimento e com o apoio de um professor, a orientação de um professor, eles conseguiram desenvolver um processo de construir, a partir desse conhecimento, algo em prol dos demais, algo em prol da sociedade. O mesmo exemplo, esse outro menino que com 14 anos inventou um braço mecânico a partir de uma impressora 3D, que inicialmente era controlada pelo Bluetooth do celular, e ele recebeu uma bolsa agora não me lembro se foi o MIT ou Harvard, para ampliar as pesquisas para que possa ser controlado com os impulsos do cérebro. A mesma coisa.
as informações estavam disponíveis na internet, e de onde ele tirou a motivação? Porque na cidade onde ele vivia, tinham muitos ex-combatentes que voltavam da guerra com membros mutilados e tinham muita dificuldade de se reinserir na sociedade. E aí ele pensou, bom, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Chegou nesse protótipo de braço mecânico. Essa outra menina que criou uma lanterna alimentada com a energia do corpo, ou seja, não tem pilha, não tem bateria, não tem nada, a energia do corpo liga a lanterna. Esses meninos são aqui de BH, aqui de Minas. Eles desenvolveram aí um dispositivo que, ligado ao celular e às câmeras de segurança, detecta aqueles que, digamos, espertinhos, que estacionam seus carros nas vagas destinadas para pessoas com deficiência. Por que eu trouxe... tem essa outra menina que criou plástico a partir da casca de banana. Todos esses jovens são pessoas, são jovens que nasceram imersos nesse contexto de tecnologia, já nasceram depois aí dos anos 2000, 2010, nasceram imersos com essa vastidão de informações, mas eles têm uma outra característica, eles têm uma vontade, um ensejo de transformar esse mar de informações em algo que possa ser produtivo e que tenha um retorno social, ou seja, tenha um bem maior para os demais. E aí, como eu disse, o que eles têm em comum? Eles nasceram imersos nessa cultura digital, e aí por isso que eu trouxe esses exemplos, para a gente poder falar um pouquinho sobre cultura digital, que é uma cultura que, diferente do que muitos de nós pensamos, ela é uma cultura do criar, do construir, do inventar, do experimentar, do comunicar, do ajudar, do aprender e, principalmente, do cooperar. Por isso que é uma cultura. Ela é uma cultura que não é simplesmente a tecnologia pela tecnologia. O quanto essa tecnologia pode interconectar pessoas, pode interconectar ações e ideias de um bem maior para a sociedade. E aí, conforme, se eu passar do tempo, por favor, vocês me avisem, porque professor é algo que, quando começa a falar, a gente vai embora. Pelas minhas contas, professora, mais 8 minutos. Ok, perfeito. Quando a gente fala de cultura, a gente precisa pensar que uma cultura ela não nasce por si só, ela vai sendo desenvolvida, ela vai sendo criada. E nós, aqueles que chegavam em casa e tinham apenas, por exemplo, uma televisão, nós fomos criados numa cultura um pouco diferente. Por isso que nós precisamos trabalhar os processos formativos a partir de vivências que nós, enquanto formadores, possamos não apenas entender a teoria, mas vivenciar essa cultura, vivenciar essa prática, para que a gente possa transformar e ressignificar a nossa prática enquanto professores, para que a gente também possa estar imersos nessa cultura de experimentação, de cooperação, de construção e de comunicação. E mais importante ainda, essa é uma cultura do aprender a aprender e do aprender com o outro. Nós, enquanto formadores, precisamos também ter a consciência de que somos aprendizes e que aprendemos muito com aqueles que nós ensinamos. Ou seja, o processo de ensino e aprendizagem é um processo de troca. Eu ensino e aprendo à medida que, por exemplo, em uma aula, em
em uma atividade educativa, eu vou ensinando, com as trocas eu também vou aprendendo, e por isso é tão interessante, aí, voltando um pouquinho à fala da professora, as metodologias ativas nos ajudam muito nesse processo, porque ao trazer o estudante para ser mais ativo e para ser construtor de conhecimento também, nós criamos essa cultura de aprendizagem, e isso seria e é importante que seja desenvolvida desde a educação básica, para que quando esses estudantes cheguem na educação superior, cheguem num mestrado, entendam que esse processo é um processo de construção coletiva. Quando nós falamos em tecnologia, nós precisamos entender que é um processo de construção coletiva, e para trazer a tecnologia para os processos educativos, existe uma palavrinha-chave que é de extrema importância, que é o planejamento. Nós não conseguimos fazer o bom uso da tecnologia, ou seja, nós não conseguimos criar essa cultura digital sem um bom planejamento, sem a intencionalidade dos recursos. Por quê? Porque a tecnologia ou os aplicativos, os softwares, não podem ser entendidos como salvadores da pátria, digamos assim. Eles não vão salvar o mundo ou bem fazer as metodologias sozinhas. Nós precisamos pensar o bom uso desses recursos para que realmente eles façam sentido dentro do processo de ensino, e o planejamento é fundamental. Não é o uso podemos pensar em quizzes, Padlet, o próprio trabalho em grupo. Se não tiver uma intencionalidade por trás, pouco nós conseguimos desenvolver dessa cultura e desse conhecimento construído coletivamente. E aí nós temos um espaço, a tecnologia nos proporciona aí múltiplas redes, a comunicação aberta, a recombinação de ideias, um novo sentido das coisas, a contextualização, mas em muitos momentos nós temos ainda uma educação baseada mais no controle do que no afeto, e mais no autoritarismo do que na colaboração. Então, nós precisamos aí, a tecnologia nos proporciona exatamente repensar a educação mais afetiva e mais próxima, e com maior colaboração, porque erroneamente nós pensamos que com tecnologia nós acabamos nos distanciando dos nossos estudantes, e na verdade, às vezes, aquele aluno que no presencial não fala, não participa em atividades utilizando a tecnologia, é aquele que mais participa, é aquele que mais colabora, é aquele que mais traz novas ideias e que contribui, inclusive, para os outros colegas se desenvolverem. Então, quando eu falo de planejamento, eu falo porque para nós podermos fazer um bom planejamento, nós precisamos pensar quem são os nossos estudantes, quem são nossos alunos. Então, a partir do momento que eu conheço quem são as pessoas que estão trabalhando comigo, quando eu falo as pessoas, eu falo os nossos estudantes, quando nós temos um olhar atento para quem são aqueles que vão participar desse processo comigo, eu consigo fazer um planejamento mais significativo e um planejamento que todos possam participar e que todos tenham a oportunidade de trazer diferentes vivências para os processos de aprendizagem. E aí, quando eu sei que eu já estou passando, quando a gente fala em educação e tecnologia, o professor, ele é um facilitador da aprendizagem. Quando eu falo facilitador, não é para deixar mais fácil. Ele é aquele que orienta o processo. Ele é aquele que não dá todas as respostas, mas suscita novas perguntas. Ele apoia o desenvolvimento das ações pedagógicas, aproxima os estudantes desse espaço, dinamiza as aulas e tenta tornar as aprendizagens mais ativas. E aí, quando a gente fala disso, eu vou deixar esses 2 vídeos aqui, que são realidades brasileiras, tá, gente? De alunos que inventaram alguns dispositivos. Esses
educação de São Paulo para limpeza do Rio Tietê. E essa é uma menina do Rio que criou um aplicativo para diminuir as filas nos postos de saúde. Bem interessante, eu vou deixar para vocês depois, para vocês verem. E aí, tem uma pesquisa do CETIC, gente, que quando foi perguntado para os alunos se eles fazem uso da internet, em escolas públicas e privadas, a maioria faz uso da internet, os professores a mesma coisa, e quando perguntado se esses mesmos professores fazem uso desses recursos nas aulas, de 98% que fazem uso das tecnologias pessoalmente, apenas 39% fazia uso, isso é uma pesquisa de 2019, fazia uso com os seus alunos, ou seja, nós conseguimos utilizar pessoalmente a tecnologia, mas ainda nos dificulta um pouco aplicar essa tecnologia também para as nossas atividades educativas. E aí, por exemplo, no ensino fundamental, nós podemos utilizar aqui jogos online, por exemplo, World of Warcraft, que é possível que cada jogador tenha uma responsabilidade, isso aqui é um mundo, é uma cidade, então tem o responsável pela tenda de bebidas, outro pela de alimento, para eles criarem um império, eles sabem que eles precisam cortar madeira, que eles precisam ter trabalhadores, então tem todo um processo de gestão nesse jogo que os alunos já lá no ensino fundamental conseguem desenvolver. Esse aqui também, para trabalhar civilizações, a gente usa a partir de jogos. FIFA Soccer, gente, eu trabalhava na educação básica para trabalhar matemática, o ângulo, trabalhar medidas, reta, semi-reta, então tem possibilidades que os próprios jogos nos proporcionam e que a gente pode desenvolver os componentes curriculares a partir de jogos. Intercâmbios virtuais que agora estão muito mais presentes em função da pandemia, na educação superior, os diários virtuais, a escrita colaborativa aí com o Google Docs. Então, nós temos aí diferentes possibilidades que podem ser desenvolvidas na educação e que são proporcionadas pela tecnologia e que nós precisamos repensar um pouco nas nossas práticas como bem inserir essas tecnologias para que elas não sejam apenas mais um recurso, mas que possam fazer sentido e transformar aí a aprendizagem mais significativa, tanto para nós que ensinamos, quanto para os alunos que aprendem e ensinam aí conosco. Eu vou deixar aqui um pensamento final, que é de Greg Braden, aqui: o ato de fazer escolhas é a tecnologia que permite selecionar novas possibilidades. Então, para deixar aí algumas ideias e suscitar alguns pensamentos aí, que a gente possa fazer diferentes escolhas e essas escolhas possam nos trazer aí diferentes possibilidades para os espaços educativos. Então, agradeço aí, deixem meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato comigo, e agradeço aí a oportunidade de fala e peço desculpas se eu passei do meu tempo. A senhora foi rigorosa, professora, no tempo. Muito obrigada, muito obrigada. A senhora nos traz um panorama, assim, de um referencial teórico para tudo isso que está acontecendo e, de certa forma, um alento para a gente poder enxergar essa tecnologia toda que chega, não como um fim em si mesmo, não é? Mas como um espaço, uma oportunidade, um instrumental a serviço de uma construção colaborativa, que eu acho que talvez, assim, a grande mensagem que fica, o quanto nós temos que estimular essa construção coletiva, colaborativa do conhecimento, e quanto temos que compreender que o mundo mudou, né? E que para a aprendizagem ser de fato significativa, ela não pode ser arbitrária. Eu gosto muito da ideia da aprendizagem significativa como algo que se estabelece a partir daquilo que o aprendiz já conhece, né? Aquilo que vai fazer sentido para ele.
aquela informação nova que chega e se conecta com algo que faça sentido para a pessoa, né? Não é aquela informação que o professor introduz porque é o professor que introduz de cima para baixo como uma informação arbitrária, mas é algo que faz sentido e por isso o aluno aceita e trabalha com aquela informação e desenvolve mais conhecimento em cima daquela informação. Achei muito profunda toda essa sua fala, professora, assim, acho que nos provocou várias reflexões. Vou lhe pedir a gentileza, se possível, de nos deixar disponibilizados os seus slides. Não sei se a senhora costuma disponibilizar, mas seria bastante interessante. Tem muita informação ali, eu acho que depois o pessoal poder desenvolver e ir atrás de algumas daquelas ideias e ter um pouco mais de tempo para reflexão vai ser bastante importante, né? A senhora nos traz, de fato, um conteúdo sistêmico para tudo isso que tá acontecendo. Eu vou só verificar aqui se temos alguma pergunta. Temos uma pergunta aqui do Gilson já. Ele pergunta, professora, o que é exatamente o intercâmbio virtual? Eu também fiquei curiosa com isso, na hora não anotei. Ok. Que bom que vocês perguntaram, porque é uma atividade que eu gosto bastante. Como eu trabalhei muitos anos na educação básica, eu já vinha fazendo essas práticas lá na educação básica, e hoje eu trabalho com formação de professores justamente para trazer essas práticas diferenciadas para as suas aulas. O intercâmbio virtual ele surgiu já lá em 2005, que é o quê? Nós fazíamos na educação básica com ensino médio, estudantes que era do Sul, né, de Porto Alegre, de uma escola de Porto Alegre, e estudantes da Argentina, de uma escola de Córdoba. Então, os estudantes passavam um ano todo conversando. Primeiro, nós trocávamos cartas mesmo, escritas à mão, contando, cada um contava, por exemplo, coisas da sua cidade, coisas do seu país, e trocavam com os estudantes do outro país. Depois nós fazíamos, nós montamos uma página que funcionava como um blog, e aí com um passeio virtual, então os estudantes lá da Argentina traziam pontos turísticos da Argentina com fotos, explicando a história do local, as características, a cultura, a música, a comida, e aqui no Brasil a mesma coisa. Isso, nós fazíamos esse intercâmbio de ideias. E aí, por que cada um montava esse espaço de visita virtual? Justamente porque, a partir desse material que os alunos criavam, nós trabalhávamos a disciplina de história, nós trabalhávamos a disciplina de línguas, a disciplina da língua espanhola e lá a língua portuguesa, literatura, matemática, geografia, com a cartografia. Então, todas as disciplinas estavam envolvidas nesse mesmo projeto, e digamos que o produto final era para mostrar a cultura do país para os estudantes. E uma vez a cada 15 dias nós fazíamos encontros virtuais, assim como nós estamos fazendo, em que os alunos podiam conversar entre eles, e aí nós tentávamos fazer as conversas em espanhol e em português, justamente para que os alunos pudessem já ter contato com a língua. E no final do ano, aí sim, ele era um intercâmbio virtual, e no final do ano os alunos do Brasil foram visitar Córdoba, então fizeram uma grande integração, passaram uma semana na escola, e no ano seguinte os alunos da Argentina vieram no Brasil. Legal. E aí, inclusive, dormiam na escola. Foi uma atividade bastante interessante, porque justamente para essa troca cultural, e porque nós conseguíamos juntar diferentes disciplinas que muitas vezes parecem compartimentadas, parecem muito isoladas. Nós conseguimos fazer um projeto em comum ao longo de um ano todo, em que diferentes conteúdos eram trabalhados, usando como essa temática transversal da cultura brasileira, no caso nosso aqui do Brasil,
para desenvolver diferentes conteúdos. E aí tinha a questão monetária, a questão, inclusive, de clima, temperatura. Então, várias questões que são trabalhadas no ensino médio eram trabalhadas a partir desse tema gerador, digamos assim, e os alunos podiam se encontrar virtualmente. Então, esse foi um dos exemplos que a gente fez usando a tecnologia, ou seja, nós usamos pesquisa na internet, criação de vídeos, os alunos iam nos locais para tirar fotos. Claro, hoje em dia teríamos que fazer com as fotos que nós temos disponíveis, mas então mobilizou várias outras, digamos que diferentes disciplinas para nós trabalharmos um projeto e que os alunos ainda puderam, além de tudo, conhecer outras pessoas, eu fico conhecer pensando outros que alunos. Isso poderia ser feito em todas as áreas, né? Nós poderíamos estar fazendo isso na área do direito, inclusive no ensino superior, com frequência, né? Mesmo em nível de pós-graduação. De certa forma a gente faz, mas a gente faz tudo de maneira muito estruturada, né? Assim, e talvez um projeto como esse pudesse integrar mais realmente as ideias. A Selma faz um comentário aqui se o assunto estaria integrado à cultura de aprendizagem. Eu acho que sim, acho que dá para dizer, né? Exatamente. Porque aí nós criamos além dessa cultura de aprendizagem, que é o quê? É a busca ativa pelo conhecimento, o quanto cada um pode ensinar para o outro. Então, essa cultura de aprendizagem vem muito dessa cooperação e colaboração, não só da informação, mas o desenvolvimento dessa informação, transformando ela em conhecimento. E aí também uma outra questão que é interessante aí, que é a questão da criticidade, porque não quando a gente tem um projeto que vai entregar, digamos que entre aspas, um produto para alguém de fora, de um outro país, essa criticidade ela pode ser desenvolvida e aguçada, porque não, nós temos que ir mostrar algo que realmente seja bonito, seja interessante e que as informações sejam fidedignas, ou seja, não é simplesmente ir lá no Google digitar culinária gaúcha e colocar que o peixe faz parte da nossa tradição. Até pode fazer, mas não é o nosso carro-chefe, digamos assim, da nossa culinária. Então, assim, a informação está lá, mas eu preciso comparar as fontes de informação para ver se essa informação realmente é verdadeira, realmente procede. Então, nós fizemos todo um trabalho e que pode muito bem ser desenvolvido na educação superior, justamente porque essa cultura digital ela precisa também desenvolver essa criticidade do acesso à informação. Nem tudo que está disponível é verdadeiro. Temos aí as fake news. Vocês que são do direito sabem muito bem disso e o quanto isso toma proporções grandíssimas e causa muitos problemas. Então, nós precisamos discutir isso na educação básica, na educação superior, na pós-graduação, mas essa cultura precisa ser desenvolvida entre nós docentes, porque o quanto nós também podemos... às vezes tem uma reportagem muito interessante sobre um conteúdo da minha disciplina, tá? É interessante, mas eu realmente confio na fonte. Então, a gente também precisa criar essa cultura, essa criticidade em nós mesmos, para nós podermos desenvolver isso nos nossos alunos. Perfeito. Isso é um pouco do que a gente fala da internacionalização da educação superior. Se vocês quiserem, tem naquele livro sobre permanência na educação superior, eu falo um pouquinho sobre essa questão da internacionalização da educação superior em casa. Não é mobilidade acadêmica, mas é o quanto a internacionalização em casa, ou seja, nas próprias instituições, podem fomentar essa aprendizagem significativa e também ir ao encontro desse mercado global, dessas novas formatações das relações de trabalho. Então, se vocês me deixam, eu fico aqui falando Vamos ter que interromper, professora, vamos ter que deixar para um segundo momento, mas muito obrigada, é só agradecimento pela sua disponibilidade, a generosidade do compartilhamento aí dos seus saberes, muito obrigada. A senhora fique à vontade se precisar se desconectar, né? Também a nossa convidada, se quiser permanecer conosco, será um prazer.
E nós vamos passar agora, então, ao professor Haddad. O professor é juiz federal do TRF da Primeira Região, em Minas, graduou-se em Direito pela Universidade de Minas, com mestrado e doutorado em Ciências Penais na mesma universidade, na Federal, e é pós-doutor pela Universidade de Michigan e professor associado da Faculdade de Direito da UFMG. Formador certificado pela École Nationale de la Magistrature da França e integra o corpo docente permanente do mestrado profissional da ENFAM. Professor Carlos Henrique Haddad, o senhor tem a palavra. Thaís, muitíssimo obrigado, né, pela cordialidade, pelo convite, aí agradeço a equipe da ENFAM. Bom dia a todos. Eu acho que eu dei tanta sorte de ter escolhido o título da minha apresentação, porque nós tivemos agora 2 banquetes, né, de aprendizado, de ensino, e agora está na hora do arroz com feijão. Eu não sei qual vai ser o cardápio do almoço de todos vocês aí, mas o que vocês vão receber agora é arroz com feijão. É a visão de um praxista que não tem muito conhecimento pedagógico, que vai muito pela tentativa e erro, mas que é preocupado com seus alunos. Então, de certa maneira, né, procura tornar as aulas assim realmente uma fonte de aprendizado. Eventualmente, tem um elogio ou outro pelas aulas, as reclamações não são tantas, então, acho que dá para ter uma referência média do que a gente consegue fazer com o ensino remoto, né? Então, vamos começar falando um pouquinho aqui desse arroz com feijão, né? Na realidade, o que eu pretendo dizer diz muito a respeito das minhas experiências pedagógicas. Sou professor da Faculdade de Direito da UFMG, dou aula para graduação, alunos do 5º período, jovens. Também sou professor aqui da ENFAM, né? Professor... o pessoal me chama de professor, né? Na verdade, eu sou um colega mais velho de juízes estaduais e federais brilhantes, né? Que passaram por um processo de seleção dificílimo, então permite assim, uma interação muito boa. E eu também tenho o Instituto AJA, que é de Administração Judicial Aplicada, que o foco são integrantes do judiciário, né? É desembargador, é juiz, é servidor, é estagiário, e cada um dessas instituições me dá uma oportunidade de aprender, né? E como eu tenho que, nessa época de pandemia, né, o ensino não parou, eu tive que me desdobrar para tentar atender cada um desses públicos. Acho que uma coisa a mais importante, né, e inicial, que é a minha preocupação, é tentar definir minha missão. Qual que é a minha missão como professor, né? Eu, na realidade, a minha missão, eu acho que é melhorar o judiciário. Seja como juiz federal, seja como professor, não importa o público, precisamos melhorar nosso judiciário. O Tiririca fala, pior que está, não fica, mas isso aí não serve, temos que nos aprimorar. Então, com os alunos de graduação, o que eu procuro fazer? Eles têm que desenvolver um pensamento crítico, mais crítico sobre a nossa realidade. Eu preciso passar muito da minha experiência, porque eles têm pouca vivência, né? Eu preciso, talvez, ser uma referência para eles. Os meus colegas lá da ENFAM, juízes federais e estaduais, eu acho que o meu objetivo lá é formar líderes. Nós temos que formar juízes que são referências em cada um dos tribunais. Se eles vão conseguir um mestrado no final ou não, acho que isso aí pouco importa. Na verdade, nós temos que formar líderes que vão poder mudar nossa realidade judicial. E no âmbito do Instituto AJA, de certa maneira, acho que a gente dá sentido ao trabalho de servidores e juízes, porque, assim, às vezes eles estão naquela máquina de enxugar gelo, sem muita perspectiva, sem propósito no trabalho, e nós precisamos mostrar que é possível fazer diferente, sem nenhum recurso adicional, sem nada, só mudando o nosso olhar que temos sobre a justiça. Então, acho que quando um professor tem uma missão mais clara, ele tem um propósito definido, eu acho que funciona melhor o aprendizado para o aluno. Outra questão que eu acho importante, né? Temos que fazer um bom uso da tecnologia. Nós temos diversas possibilidades hoje em dia. Eu vou até ir, ao longo da apresentação, mostrar uma ou duas coisas que eu uso em sala de aula. Mas, assim, a tecnologia é igual aquela história, né, do menininho chinês. Compraram o cavalo para ele, o pai dele, aí os vizinhos falaram, nossa, meio com inveja, não, que ótimo, né? Compraram o cavalo, ele ganhou um cavalo tão novo. E aí o sábio chinês falou assim, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Ele andou no cavalo, passou uns dias, quebrou a perna, porque caiu do cavalo. Aí os vizinhos, nossa, que tristeza, tal, péssimo, hein? Aí o sábio falou, isso pode ser bom, isso pode ser ruim.
Aí, uma semana depois, a China entra em guerra, convoca todas as pessoas, menos os enfermos. Aí ele falou, ó, que sorte. E aí eu sabia, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Ou seja, tudo pode ser bom ou ser ruim, depende da forma que você utiliza. Eu já vi aulas utilizando-se alta tecnologia, assim, que são aulas que pouco acrescentaram. Mas, às vezes, você utiliza uma tecnologia, uma simples videoconferência, CUSP-GIS, né? Uma aula expositiva que tem uma profundidade tremenda. Então, assim, precisamos saber bem usar a tecnologia, mas ela tem que ser algo que vai nos apoiar, né? Eu fico muito preocupado, é uma coisa que eu procuro evitar, de fazer coisas muito inovadoras. Olha só, no tempo de aula presencial, se eu não discutia, não dividia meus alunos em grupos, por que eu vou fazer isso agora no ambiente virtual? Só porque o Zoom tem lá os breakout rooms, que é as salas separadas, eu empilho um bando de gente lá em cada uma e falo assim, discuta, vai funcionar isso? Qual que é a estratégia? Qual que é o propósito? Então, assim, vamos utilizar a tecnologia, né, para aquilo que você está preparado. Tenta traduzir para o âmbito virtual o que você fazia com acerto no presencial. Ah, então isso aí você tem que ficar, não pode inovar? Não, a inovação ela deve vir sempre, né? Essa procura, essa curiosidade que nos motiva, eu acho que a todo momento nós devemos pensar em meios de tentar aplicar novas ferramentas ao ensino, mas sempre com propósito. Qual que é a sua estratégia? O que você quer ensinar? Qual é o efeito que você quer produzir? Então, assim, você utilizava no ensino presencial o método socrático, em que você vai fazendo indagações aos alunos, né, para tentar chegar a uma conclusão final, por que não faz isso também no ambiente virtual? Nós temos ferramentas para isso, e mesmo uma simples videoconferência, né, nós conseguimos atuar dessa forma. Então, eu acho que isso é um critério que eu adoto. Eu não uso a tecnologia como algo para, tipo assim, fazer diferente sem nenhum preparo. Eu procuro, na realidade, reforçar os pontos fortes que talvez eu tivesse no ensino presencial e tentar trazer aqui para o ambiente virtual. Uma coisa que eu também penso, tenha várias aulas dentro de uma aula e sempre com propósito. Eu tive essa perspectiva quando comecei a dar aula aqui no mestrado da Infam, né? São 4 horas de aula. Eu falei, nossa senhora, como é que eu vou conseguir motivar essa turma toda durante 4 horas? Vai todo mundo dormir, cansar, não vai aguentar. Então, o plano foi esse, 4 horas de aula, pessoal, acho que dá para a gente colocar umas 5, 6 aulas aí dentro. Você faz 20 minutos de uma exposição, passa depois para a discussão, aí utiliza uma ferramenta, aí passa para uma apresentação para os participantes e tal. Isso permite que você tenha uma aula muito variada, né? Uma aula mais rica e que saia um pouco da monotonia. E, pessoal, também não adianta, então vamos variar o tempo todo, cada hora eu pulo de um galho para o outro. Não necessariamente. Tenhamos propósito. Para que você está usando um Padlet, né? Que é aquele programa que você faz um mural virtual e pede para as pessoas colocarem lá opiniões e tal. Isso aí pode ser feito simplesmente falando oralmente numa videoconferência? Sim, para que usar o Padlet, então? Então, assim, nós temos que ter uma finalidade para tudo aquilo. Às vezes a finalidade é o que é lúdica. Não, está cansativo, deixa eu dar uma quebra aqui. Eu vou simplesmente colocar uma brincadeirinha aqui, um quiz, alguma coisa no meio da aula. Sim, talvez não tenha propósito educacional nenhum, mas é para quebrar aquele gelo, para aquela aula extensa, longa, que está aí, né, com a duração que pode levar ao cansaço. Para fazer isso, ter várias aulas dentro de uma aula, primeira coisa, você tem que ter um pouco de criatividade, né? Ou, no mínimo, ser curioso. Você tem que começar, é uma coisa que eu faço, eu fico fuçando, às vezes, aí, ferramentas pedagógicas disponíveis na internet. Hoje, aí, pelo livro da professora Twine, já acho que lá vão ter várias dicas aí. Thaís comprou, eu também já comprei o meu. Então, assim, o que isso aí pode me acrescentar? Uma ferramenta interessante, importante, que vai auxiliar o trabalho em sala de aula, na sala virtual. Procuro também ser breve, né? Às vezes, um ambiente virtual não é aquele que você tem, assim, que dá espaço para tão longas explanações, né? A UFMG, eles orientaram os professores, né, logo após a pandemia, quando nós retornamos, após o pico, aquela paralisação inicial, que as aulas durassem não mais do que 20 minutos, 30 minutos. Eu falei, gente, mas é tão pouco. Será que é isso mesmo? Falou, não, nós temos estudos aqui, essas aulas assim, síncronas, e mesmo as videoaulas não podem durar mais do que isso. Então, vamos talvez seguir por isso.
Eu tive experiências de aulas com 4 horas de duração, como disse. É um público diferente dos alunos da graduação. Eu tenho conseguido, com os alunos da graduação, também fazer aulas aí de 1 hora, às vezes até 1h20, sem muita perda de audiência, né? Eu vejo lá os participantes se está tendo um decréscimo. Então, é um sinal que ou todo mundo dormiu e esqueceu, né, deixou a janela lá fechada, ou então realmente eles estão interessados no tema. E uma coisa que eu procuro prezar é a pontualidade, né? Vamos tentar, nós não temos desculpa de trânsito, né, no ambiente virtual. Então, é só você ligar o computador e começar a aula no horário certo. E também questão de respeitar os horários de fala, né? Isso, acho que isso aí também é muito importante. Não sei se sou eu ou se é o Haddad que caiu. Alguém está me ouvindo? Sim, travou. Sim. Foi ele, né? Acho que deu uma travadinha. Vamos esperar uns minutinhos só para ver se ele retoma. Acho que não foi sem som que ele ficou, acho que ele travou mesmo, acho que a internet travou. Agora caiu. Vamos ver se ele volta. Trânsito na internet. Pessoal, enquanto isso, se quiserem já ir pensando nas possíveis perguntas para o Haddad, porque ele está trazendo algumas experiências bem concretas, assim, de metodologias que ele tem utilizado em sala de aula, nos diversos cursos, e tem passado por algumas experiências bem variadas. Vocês viram que algumas aulas curtas, algumas aulas bem longas, então eu acho que é bem interessante a oportunidade que a gente tem de perguntar como é que está sendo essa experiência, especialmente em aulas mais longas, que eventualmente a gente precisa fazer, né? Vou pedir os slides, estou vendo aqui no chat que o pessoal tá pedindo os slides, vamos solicitar também. Os demais slides nós já solicitamos e as professoras já nos disseram que disponibilizam, desde já foi disponibilizado, inclusive. Mas acho que estamos sem Haddad. Vou fazer um intervalinho de 5 minutos, pessoal, só para ver se a gente consegue restabelecer o contato com ele e em seguida voltamos.
Colegas, nós vamos retornar aqui apenas para dar notícia. O colega está se comunicando conosco através do WhatsApp, mas ele teve um problema mais sério na internet em casa, em função da queda da energia. Então, nós vamos ter que suspender até em função do adiantado da hora, já é quase meio-dia, e voltaremos, então, na próxima jornada com o professor Haddad também, com uma participação especial para que ele possa concluir, né, a sua fala, que nos traria ferramentas bem objetivas aí para o nosso trabalho no dia a dia e que para nós seria extremamente interessante poder contar. Eu já vi essa palestra do professor Haddad em outras oportunidades e tem sido sempre uma referência para nós, justamente porque ele nos traz o dia a dia, o arroz com feijão. Então, quero agradecer a participação de todos, a presença que foi intensa até agora, 126 pessoas nos ouvindo, e convidar, então, para a próxima jornada, para o nosso próximo ciclo da jornada pedagógica. Lembrando que disse a nossa secretária-geral, a doutora Cíntia, quanto à abertura das inscrições da especialização, que começa agora, em matéria penal, especificamente a partir do dia 26, as inscrições se iniciam. Uma boa tarde a todos, né, que tenham um bom dia de trabalho e nos vemos na próxima jornada. Obrigada.